Opinião Livre de hoje é virtual porque o nosso convidado está fora do Brasil. Diogo Bersita é jornalista e fala direto de Washington, D.C., nos Estados Unidos. Em 2021, ele publicou o livro de não ficção Brimos, que trata da presença de imigrantes sírios e libaneses e seus descendentes na política brasileira. Desta vez, ele fala do seu romance de estreia, Vou Sumir Quando a Vela Se Apagar. O livro conta uma história de amor e de descobertas de um imigrante sírio na São Paulo dos anos 1930. O Diogo já está chegando aqui na nossa tela. Obrigada, Diogo. Imagina, obrigado a vocês pelo convite, sempre um prazer. Diogo, em primeiro lugar, parabéns pelo gênero, né? O romance, como dizem, é para os fortes, não? Obrigado. Foi um passo bastante importante, eu acho. Um passo que eu demorei para tomar também. Eu tinha bastante receio de entrar na ficção, né? Deixar o jornalismo, a história de lado. Então, eu acho que precisa de bastante coragem mesmo. E esse apego, né, que você lançou os Brimos e agora fala também na comunidade árabe. Esse apego com os árabes não é de hoje e nem sem motivo, né? Afinal, você é mestre em estudos árabes pela Universidade Autônoma de Madrid. Você tem origem árabe, como os famosos Brimos? Fala um pouquinho. Eu tenho uma origem bastante peculiar. Minha família é basicamente feita de imigrantes italianos, espanhóis, portugueses, como muita gente no Brasil, mas eu tenho essa quase lenda familiar, né? Minha avó nunca conheceu o pai dela. Minha avó era filha de uma imigrante espanhola, que ficou grávida nessa São Paulo aí do começo dos anos 30, não tinha marido, e ela contava que tinha esse cacheiro viajante sírio de Damasco, que eles tinham tido uma história de amor, ela tinha engravidado e ele tinha desaparecido, né? Então, sempre teve essa história na família de que a gente tinha esse parente sírio, essa família síria, mas são pessoas que a gente nunca conheceu, nunca tive contato, não teve nenhuma influência na minha formação. Então, explica, eu acho que só parte do meu interesse. Em paralelo, quando eu estudei jornalismo, eu viajei bastante para o Oriente Médio, fiz alguns trabalhos de lá, eu fui correspondente da Folha também em Jerusalém, viajei praticamente toda a região, estudei árabe, e foi mais com essa experiência que eu construí esse interesse que, enfim, basicamente marcou toda a minha carreira, né, como jornalista. Quer dizer, está em você essa coisa de pesquisa, né? De historiador. E agora deu lugar ao romancista dessa vez, é isso? Isso é um pouco, acho que a expressão de um mesmo interesse, né? Eu tive esse interesse como jornalista para reportar as notícias do dia a dia, né, no Oriente Médio. O mesmo interesse aparece no trabalho de história, no Brimos, né, que você mencionou, na história da migração árabe para o Brasil. E o romance é um pouco a mesma coisa em outro formato, né? Eu conto basicamente a mesma história, só que dessa vez imaginando essa história, né, ficcionalizando essa história. E uma coisa curiosa é que a ideia do romance, na verdade, começou para contar a história daquele bisavô que eu nunca conheci, né? Eu sentei um dia e pensei, poxa, como é que foi a vida dele? Como é que foi a saída dele da Síria, a chegada dele no Brasil? Como é que foi conhecer a Remédios, né, a minha bisavó espanhola? Daí, no meio do caminho, o livro virou outra coisa, né? Acabou que eu contei uma outra história que eu nem sabia que eu queria contar. Mas a ideia do romance tinha um pouco também a ver com isso, né? Com explorar a história da minha família. Engraçado, aí você me falou uma coisa interessante. Não sou escritora, né? Poxa vida. Mas toda vez que eu vou escrever um texto, às vezes eu penso numa coisa e o texto vem de outra forma. Pelo jeito aconteceu isso, quer dizer, você ia contar uma história e essa história que você contou agora veio para você? É isso? Porque falar de uma relação homoafetiva entre os árabes nos anos 30 foi um ato de coragem, não é? Sim, eu acho que tem várias coisas sobre isso. Eu acho que tem essa coisa da história criar forma, né? Tomar corpo, que eu sempre achei, assim, um pouco até ridícula, né? Quando eu ouvia escritores falarem que os personagens deles tinham criado vida, que eles tinham saído do controle, que os escritores não tinham controle sobre a história. Sempre achei que fosse um exagero, né? Uma coisa que as pessoas dizem. Mas aconteceu de fato. Eu acho que chegou o momento da escrita, ah, de novo, né? Que era para ser escrita desse bisavô, que tinha relação com essa mulher, e essa relação terminava na minha avó nascendo no começo dos anos 30, né?
E chegou uma parte do romance, conforme eu descrevi a infância, né, a juventude desse personagem na Síria, a relação dele com o amigo dele, em que eu me vi nessa situação que o que fazia sentido para mim era outra coisa, né? O que fazia sentido para mim era contar a história desse amor dele pelo amigo dele, pelo Boutros, né? E como a tragédia que envolve ele e esse amigo leva ele a migrar para o Brasil, e as coisas foram se encaixando de maneira que eu até tentava reconduzir a história, né? Chega uma hora que ele chega em São Paulo e eu tento forçar ele a ter essa relação com a minha bisavó, né? De novo não dava certo, né? Parecia que o texto me dizia que aquilo não era possível, né? É difícil de explicar, mas eu acho que conforme eu tentava contar aquela história que eu queria, ela não fazia mais sentido no papel, né? E eu fui me adaptando um pouco ao que fazia sentido naquele momento. Como é que você visualiza o que você está vivendo? Quer dizer, será que ficou alguma memória familiar, né, do teu primeiro livro, o Brimos, que ficou faltando então contar uma história? Você precisou escrever um romance porque ficou faltando alguma coisa, é isso? Sim, sim, tem muito disso e tem também, eu acho que eu fui me dando conta, né, no meu trabalho de historiador e a dissertação, a tese de doutorado que eu faço aqui nos Estados Unidos é também, né, sobre a migração de sírios e libaneses, e eu me dei conta do quanto a gente não sabe sobre as histórias homoafetivas, né? São pessoas que obviamente existiram, obviamente entre as dezenas de milhares de árabes que chegaram no Brasil, tinham árabes homossexuais, heterossexuais, né? Toda a variedade, homens, mulheres, cristãos, muçulmanos, drusos, né? Enfim, era um panorama completo da sociedade síria. Só que são pessoas que nunca aparecem nos arquivos, né? A gente nunca encontra no jornal em árabe da época, publicado no Brasil, falando sobre isso. A gente não encontra memórias, biografias, cartas, são histórias que somem, né? Como histórias de muitos subalternos, né? Histórias de mulheres também, de populações negras, de populações indígenas. A gente sabe isso da história, né? Que a história privilegia um certo grupo de pessoas, né? No caso dos árabes no Brasil, são sempre homens, brancos, cristãos, de elite. Então eu tinha essa vontade, eu já sinalizo isso no Brimos, né? Dando ênfase em mulheres, em outras histórias, mas eu tinha essa vontade de explorar um pouco a questão dos homossexuais, com a dificuldade de que sem arquivos o historiador não trabalha, né? Eu acho que daí é que entra o Diogo romancista, né? O Diogo que tem essa liberdade para, com base na pesquisa, com base no que eu sei desse período, imaginar o que seria, né? Como que era a vida de um jovem homossexual sírio vivendo no Brasil, né? O que acontece com ele? Eu acho que o livro tenta responder essa pergunta. Olha que bacana, né? Porque a gente está vivendo um momento que as histórias, né, das pessoas invisíveis, né, silenciadas, estão sendo contadas, né? Você falou aí das mulheres, dos negros, enfim, tanta história, tanta gente que contribuiu para a nossa história que ficou de lado, né? E aí você está contando realmente um fragmento importante da nossa história. Agora, você não teve receio de que, por exemplo, né, até uma comunidade até bem machista, essa comunidade pudesse julgar esses seus dois personagens inseparáveis que se deixam encostar casualmente enquanto colhem folhas de uva? Sim, era um receio que eu tinha e eu ainda não tive nenhuma resposta, né? Ainda não tive nenhuma reação. Eu, claro, mandei o livro para membros da comunidade, né? Enfim, o livro já está circulando. Ninguém ainda me deu uma resposta nesse sentido, né? Mas eu tinha, assim, um receio, principalmente com as pessoas mais velhas, né? De gerações mais tradicionais, que são pessoas que eu conheço bem, porque são pessoas que eu entrevistei muitas vezes, né? E são as pessoas, aliás, que apagaram essa história, né? São as pessoas que escreveram os livros, as biografias, as memórias, os jornais e decidiram não contar essa história, né? Então chego eu de fora da comunidade e estou contando uma história que talvez seja incômoda, né? Então tive um receio, sim. Eu acho que não foi o suficiente para me paralisar. Eu acho que o receio às vezes até move a gente, né? Para dar uma cutucada e ver o que acontece, né? E de repente que a comunidade consiga lidar com essa parte da história que no passado eles não quiseram lidar, né? Acho que também é uma oportunidade para a gente conversar sobre isso, entender o que aconteceu enfim, revirar um pouco esses arquivos, a memória das pessoas, enquanto elas estão vivas ainda, né? E Diogo, eu notei que você deixa algumas expressões gramaticais em árabe e nem se preocupa em escrever o devido significado a elas. Alguma razão para isso ou foi para instigar o leitor mesmo? Por exemplo, yabasha, o que significa?
E a baixa é um vocativo assim de respeito, né? Ó Senhor, né? Um pouco jocoso, eu acho que nesse sentido. Baixa era um cargo no Império Otomano, né? Então é você se dirigir como uma pessoa, por exemplo, de uma classe mais baixa se dirige a uma pessoa de uma classe mais alta, né? Senhor, Dom, né? Seu, Diogo, né? Acho que seria nesse sentido. E eu quis manter essas expressões. Primeiro, eu acho que para dar um pouco de textura para o texto, para que o leitor sentisse um pouco que ele estava lá também, né? Que o leitor entendesse a dificuldade do Yakub, né? O personagem principal, de navegar numa sociedade em que ele não falava a língua, né? Então, uma comunidade que ainda misturava árabe com português. E muitas dessas expressões são expressões que eu gosto muito também, né? Eu acho que tinha um pouco de quase uma piada interna comigo mesmo, né? Então, Ya'atik al-afi, por exemplo, que é uma expressão que eu adoro, que é uma maneira super educada de dizer obrigado, né? Ou A'udhu billahi minash shaitanir rajim, que é uma expressão que basicamente, traduzida literalmente, diz eu me refugio em Allah, né, em Deus, do Satã malvado, né? Que é uma coisa que as pessoas dizem um pouco assim, vá de retro, digamos, em árabe. Então, eu também misturei expressões que dizem bastante a mim nesse texto, né? E quanto a não explicar, surgiu essa dúvida no processo de edição. Será que a gente coloca um glossário? Será que a gente coloca notas de rodapé? E eu fui muito contra, né? Eu achei que o romance ele tinha que bastar por si só, as pessoas tinham que entender o contexto ou não entender também e lidar um pouco com esse desconforto que eu acho que a ficção tem que causar mesmo no leitor. Mas você sabe, quando eu estava preparando essa entrevista, eu fui lá pesquisar e eu não encontrei. Acho que vai acontecer com muita gente, mas é justamente para poder mergulhar, né? Você quer o quê? Você quer que as pessoas mergulhem nesse universo, no universo árabe, enfim. O que você pretende? Pois é, eu acho que muitas expressões a gente não acha porque elas são muito idiomáticas mesmo, né? E eu queria justamente, sim, que as pessoas mergulhassem, que elas se sentissem ali nos anos 30, né? E eu acho, enfim, eu quero achar, pelo menos, que eu tive sucesso, pelo menos julgando pelos primeiros comentários de leitores que me escrevem nas redes sociais ou deixam comentários na internet. Eu acho que uma das vitórias que eu acho que eu tive foi, enfim, trazer o leitor para esse mundo que eu criei, né? Eu acho que é um mundo que a gente nem sempre entende tudo e tá tudo bem também, né? Eu acho que como na vida real, eu também não entendo 100% das coisas que acontecem e tá tudo bem, né? Assim como imagino que seja o seu caso também. Eu queria que você falasse um pouquinho desse título, Vou Sumir Quando a Vela Se Apagar, e também dessa capa, que é uma capa até um pouco, né, choca, você vê uma labareda, enfim. Como é que surgiu esse nome e essa capa? O título acho que vem de uma passagem, tem duas passagens, na verdade, que eu acho que brinco com essa ideia de que um dos personagens diz, né, que ele se sente como se ele fosse uma sombra projetada na parede, né, por uma vela, e que a partir do momento em que essa vela se apagasse, ele também deixaria de existir, né? Que é uma imagem que me parece muito bonita, né? A ideia de que a gente é finito, né? E que um dia a luz apaga e a gente desaparece, né? E isso aparece também no fim. Eu acho que no epílogo aparece a mesma mensagem, né? Que um dia que as chamas se apagarem, a gente vai deixar de projetar sombras nas paredes. Então, acho que eu queria passar um pouco essa ideia que está bastante presente no livro, né? Esse medo da morte, esse medo de desaparecer, esse mundo que deixou de existir. E a capa, acho que dialoga muito com isso. É uma ilustração do Robinho Santana, que a editora escolheu. A editora me deu uma série de opções, né, para a gente conversar. E assim que eu bati o olho nessa ilustração, eu tinha certeza de que seria essa, né? Eu acho que foi a mesma experiência que as outras pessoas envolvidas no processo tiveram, né? Eu acho que ela é muito forte, ela tem essa imagem do fogo, né? Eu acho que o fogo talvez seja a metáfora mais forte do livro, né? O fogo, a chama, a vela, a criatura mágica, né? Que aparece, que é o Jinn, né? Que é uma criatura feita de um fogo que não deixa de queimar, né? De um vento incandescente. E eu acho que essa imagem captura muito bem isso. E tem essa dor também, eu acho, essa ideia da morte, né? Eu acho que o impacto é bom nesse sentido. Eu acho que uma pessoa vendo esse livro, só de ver a capa na livraria já tem uma ideia do que talvez seja o livro, né? Muito bem, eu vou fazer um rápido intervalo, viu, Diogo? Daqui a pouco a gente continua, então, falando um pouco mais
sobre esse gênero, né? Romance, que dizem que a gente só escreve quando está mais velho. Será? A gente volta já já. Meu filho pedindo um depósito urgente na conta da amiga dele. Vou transferir. Pare! Até quando você vai cair nesses golpes na vida? Oh, minha senhora, confere se ele mesmo. Tá cheio de golpe por aí. Olha só, ele acha que me engana. Desconfie sempre de pedidos de dinheiro por mensagens. Acesse o Instagram da Febraban e saiba mais. Opinião Livre está de volta hoje. Nosso convidado é o jornalista e escritor Diogo Bersito. Ele que está se aventurando por um novo gênero literário, o romance, que é Vou Sumir Quando a Vela Se Apagar. Diogo, dizem que romance só se escreve quando se está mais velho. Você concorda com isso ou não? Conta pra gente como é que ocorreu essa mudança na sua trajetória como escritor. Eu escrevia desde criança, né? Eu fui aquela criança que aos 10, 12 anos eu já escrevia romance, né? Escrevia poesia, escrevia conto. Eu sempre gostei muito de escrever, na verdade. Eu tentei praticamente todos os gêneros, né? Escrevia roteiro de peça, escrevia música com os meus amigos e, obviamente, com as limitações de uma criança, de um adolescente, né? Eu gostava de brincar, né? Eu, em vez de ficar à noite, sei lá, vendo TV, eu ficava à noite no meu computador escrevendo alguma coisa, né? E eu tenho tudo isso guardado, né? Eu tenho tudo isso imprimido, encadernado, tenho até bastante carinho por isso. E teve um período da minha vida, eu acho que ali quando eu entrei na faculdade, com 18 anos, comecei a trabalhar na Folha, que eu me convenci um pouco disso, né? Que você dizia que era uma coisa para fazer um pouco mais velho, que eu não estava pronto, que eu não tinha o talento necessário. Estava com 32, 33 quando comecei a escrever, que eu voltei um pouco àquela infância, né? De brincar com as palavras, de escrever, e me parece que deu certo, né? Eu acho que é verdade no sentido de que eu não tinha, claro, nenhuma da maturidade que eu tenho hoje, das experiências de vida, né? Do entendimento que eu tenho de sentimentos como a solidão, como o medo, né? Que eu acho que são sentimentos muito fortes no romance. Eu não tinha como escrever isso naquele momento. Mas eu acho que é um período bom. Eu acho que não precisava ter esperado mais também. Eu acho que eu vou continuar escrevendo, eu vou escrever outro, e vou escrever quando eu tiver 35, 36, 40, 50. Eu acho que é uma coisa para a vida toda. E eu acho que daí vai refletindo a maturidade de cada período. Você gostou, né? Você gostou de escrever romance. Não sei, da hora que começa a inspiração até terminar, quanto tempo você demorou para escrever um romance? Olha, foi bastante rápido. Foi também porque eu comecei durante a pandemia, né? Então, naquele momento que a gente estava em casa, sem vacina, sem poder sair na rua, então eu tinha muito tempo livre, né? Então, eu acho que assim, de sentar e começar a escrever até pôr o ponto final, uns 6 meses talvez, e mais um ano aí mexendo no texto, que é bastante rápido, eu acho, que para uma média, né? Agora tem também todo o período anterior, né? Todo o período em que eu fiz a pesquisa do livro de não ficção, todo o período em que eu pensei nessas coisas e as minhas experiências no Oriente Médio, né? Em loco, e as leituras que eu fiz. Eu acho que também ele reflete uma preparação que leva anos, né? Eu acho que muita coisa aconteceu antes de eu sentar e escrever também. Porque teve toda a parte da pesquisa do Brimos, né? Teve uma bagagem aí que você já tinha, né? Nós não estamos nem falando aqui de experiência, uma bagagem muito grande de pesquisa, né? E a certeza de que o livro estava pronto, veio quando? Quando eu terminei, depois desses 6 meses, né, de escrita, eu mandei para os meus grandes amigos, meus amigos mais próximos, né, para testar um pouco, e eu tive um retorno muito bom, né, de amigos que disseram que leram muito rápido, que ficaram enganchados no livro, que choraram, né. Eu acho que foi nessa hora que eu falei, bom, peraí, eu acho que eu tenho alguma coisa aqui, né. Foi muito difícil também porque eu senti em parte que meus amigos tinham um limite do quanto eles podiam ser honestos comigo, né? Ninguém quer ser o amigo que diz que o livro não tá bom, que o livro é ruim, ninguém quer ser o amigo que aponta defeitos. Então eu mostrei também para pessoas profissionais, eu mostrei para uma crítica literária
que não tinha nenhum vínculo comigo, que poderia ser honesta. E quando ela me disse também que ela achava que o livro estava bom, que ele precisava de ajustes, precisava de edição, mas que a história fazia sentido, acho que foi a hora que eu falei, bom, então vou começar a mandar para editoras, porque pode dar certo, né, dessa vez. Agora, uma curiosidade muito pessoal. Quando você vai escrever um romance, você já sabe o final? Você conduz a história até o final? Você já sabe o que você quer, a conclusão? Sim e não. Eu antes de escrever esse, eu escrevi como se fosse assim um resumo, né? Assim, capítulo por capítulo, parte por parte, assim, em linhas muito gerais o que eu queria que acontecesse. Então, capítulo 1, Jacob e Butros conversam. Capítulo 2, eles vão no pomar colher folhas de uva. Eu fiz um esquema assim bastante simples. Só que, de novo, a história era outra, né? Era a história que culminaria no nascimento da minha avó. E conforme eu fui escrevendo, eu fui alterando isso, né? Eu acho que o fim, principalmente, era a parte que mudava mais, né? Eu acho que eu só entendi 100% do que eu queria que acontecesse no fim quando eu escrevi. Eu tinha uma ideia, eu sabia qual era o tom do fim, eu sabia, né? Eu acho que, enfim, eu não vou estragar para quem está assistindo e não leu, né? Mas tem uma decisão que precisa ser tomada no fim. E eu sabia que decisão o protagonista ia tomar, eu só não sabia os contornos dessa decisão. E você faz algumas descrições assim magistrais, né, da aldeia onde eles vivem, toda a ambientação. O que você precisou fazer? Você precisou ir até a aldeia, se ambientar? Como é que faz para a gente descrever, né, para você descrever com tanto critério assim? Eu acho que é uma mistura de tudo. Tem muito da minha memória. Eu acho que o vilarejo dele, por exemplo, do Jacob, né, do protagonista, ele tem muito do vilarejo da família do Michel Temer, no Líbano, que é um vilarejo que eu conheço bem, porque eu fui várias vezes lá, tanto para escrever para a Folha sobre a família dele, tanto para escrever o Brimos, né, em que eu tenho um capítulo só sobre a família dele também. Eu fui muitas vezes nesse vilarejo, nessa região. Então, quando eu imagino a Casa de Pedra, por exemplo, ou as casas abandonadas, na minha cabeça o que eu visualizo é esse vilarejo, né, que chama Tahabura, que fica no norte do Líbano. Então tem muito disso, né, do que eu senti na pele, né, do que eu vivi lá, os cheiros, as sensações. Tem muito de foto, algumas descrições, por exemplo, das roupas da Remédios, né, que é a minha bisavó. Eu baseei em uma foto dela, baseei em fotos de época, em revistas de moda da época. Então, quando eu descrevo o sapato que ela está usando, o vestido, os botões na diagonal, tudo isso são coisas que eu vi em imagens, de alguma maneira, né? Ou imagens da Estação da Luz, ou da 25 de março, também tem muita referência visual. E tem muita imaginação também, eu acho que tem uma parte que a gente tem que inventar, né? Não no sentido negativo, né? A gente tem que fechar os olhos e pensar, né? Poxa, como é que era você andar da Estação da Luz até a 25? O que será que você veria, né? Tem coisas que são vazios mesmo, que você tem que preencher. Ai, que legal. E é um livro de grande delicadeza, né? Que trata dos afetos e do impulso de lidar com eles, não? Sim, sim. E tem muito de medo, né? Eu acho que eu me afeiçoei muito ao protagonista porque ele tem essa coisa muito vulnerável, né? Que é uma coisa que outras pessoas me disseram que sentiram, né? Que ele é uma pessoa que ele tem medo da vida, né? Ele tem medo dele mesmo, ele tem medo da solidão. São sensações bastante interessantes de explorar, né? Eu acho que tem muito... eu acho que é a pergunta que todo mundo se faz, né? Quando conhece um escritor, né? Se baseou na vida dele, né? Quanto do escritor tem nos personagens. E eu acho que a solidão dele é uma coisa que tem muito de mim, né? Eu acho que essa descrição de estar sozinho, do medo de estar sozinho, né? Do medo de encarar a vida sozinho, eu acho que isso tem muito de coisas que eu vivi também, né? Eu acho que essa timidez que ele tem também é muito particular minha, assim como outros personagens têm qualidades minhas, ou características, ou coisas que eu queria ter. Eu acho que o Jorge, esse amigo que ele faz em São Paulo, tem muito de coisas que eu queria ser também, o quão extrovertido ele é, o quão solto ele é, o quão corajoso ele é. Eu acho que são coisas também que eu acho que eu queria explorar mais eu mesmo. Talvez eu consiga explorar mais depois de ter escrito o livro também. Então, quando você escreve um livro, né, no caso o romance, você tem que lidar com as emoções, né, dos próprios personagens. Isso significa o quê? Que você foi buscar em você mesmo
tem que ter vivenciado isso? Eu acho que sim, não as experiências em si. Eu, obviamente, não fui um migrante sírio nos anos 30, mas eu acho que a essência, de alguma maneira, sim. Eu acho que todo mundo escreve coisas que sentiu, né? A gente manipula e coloca aquelas sensações em outras situações, né? Ou em outras circunstâncias, mas eu acho que a matéria, de alguma maneira, tem que ter sido vivida assim, né? Eu acho que tem coisas que é impossível descrever, né? Eu acho que esses sentimentos mais profundos, de novo, né? A solidão, o medo, a vontade de viver, eu acho que são coisas que a gente vive, né? E eu acho que, voltando àquilo que você disse mais cedo, né? Sobre maturidade, eu acho que tem muito disso também, que a gente precisa viver, né? São coisas que eu certamente não conseguiria escrever quando eu tinha 15 anos. Com certeza. E também fala da dificuldade, né, de lidar com os desejos e de tomar o destino nas próprias mãos. Isso é forte. Sim, sim. E acho que principalmente na questão homoafetiva, né, que a gente estava falando antes, né, dele ter essa relação com um amigo dele na Síria e depois no Brasil. Tem também a dificuldade de lidar com seus desejos quando você não tem vocabulário, né? A gente está falando de um período em que ninguém se definia como gay, né? Ninguém na Síria falava sobre homossexualidade, ninguém no Brasil falava com esses termos, né? As pessoas não tinham vocabulário e não tinham termos de comparação, né? Hoje é muito mais fácil, a gente tem, enfim, exemplos na TV, na literatura, nos jornais, ao nosso redor, né? Mas a gente está falando de uma pessoa que tem que entender aquilo sozinho, né? No vilarejo, e tem que encontrar palavras, e tem que encontrar maneiras de viver aquilo, e tem que encontrar maneiras de viver aquilo num país estrangeiro. Então, acho que sim, é um dos cernes do livro para mim, como é que ele interpreta o que ele está sentindo. E nunca é dito no livro, é uma coisa importante para mim, nunca é dito e nunca é um problema, né? Ele nunca fala assim, poxa, eu sou um homem sírio, gay, o que eu vou fazer, né? Não é assim que ele interpreta o que ele sente. Eu acho que é a minha maneira também de ser fiel às limitações daquele tempo. E outra coisa, né? Você está aí inaugurando, né, uma nova bibliografia. Você mesmo disse, não existia, você não encontrava nos livros. Como você se sente? Porque isso é um pioneirismo. Eu não sei se tem aí, se você pesquisou algum livro no gênero parecido com o que você está fazendo. Quer dizer, é o início, um pioneirismo da sua parte. Eu acho que nesse contexto, no Brasil, árabes, eu não conheço mais ninguém que tenha tratado disso por aquelas mesmas razões, a falta total de arquivos, de menções, enfim, não é que tem pouco, tem zero, né, material. Então eu fico bastante orgulhoso e eu acho que o romance me deu muita vontade também de ir além, né? Eu estava até falando recentemente com uma pesquisadora amiga minha, poxa, vamos encontrar alguma coisa, vamos cutucar as pessoas, vamos revirar esses arquivos, né? Porque eu acho que é um trabalho que tem que ser feito também na história, tem que ser um trabalho também acadêmico, para que não pareça que é fantasia no sentido ruim, né? Assim, que a gente seja capaz de provar por documentos que essas pessoas existiram na vida real também. Então, acho que também me deu esse gás de pensar de novo na minha tese de doutorado, que talvez eu consiga tratar disso também lá, né, em outro gênero. Como você disse, né, durante a entrevista, isso é o início, né? Você fez aí o Brimos, agora esse romance, você está com uma carreira pela frente aí muito bonita, que a gente está podendo visualizar aqui. Quais são os seus próximos projetos, desafios, dá para contar? Sim, a prioridade absoluta agora é terminar o doutorado, né? E que é um processo bastante longo aqui nos Estados Unidos, leva de 5 a 7 anos, né? Em paralelo, eu quero escrever um outro livro de não ficção, talvez explorar aspectos do Brimos que eu não explorei, temas mais específicos. Eu quero fazer outro romance também, então eu tenho três grandes projetos para os próximos anos, né? Agora que eu acho que eu brinquei um pouco com o gênero, que eu vi o que dá certo e o que não dá certo, eu quero brincar um pouco mais. Tá certo. Diogo Bersito, muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Você com certeza é uma inspiração para muitos estudantes, muitos jovens que estão acompanhando esse programa. Muito obrigada, viu? Obrigado a você, obrigado. E o nosso Opinião Livre fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.